Olá, amigos, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez para falarmos do curso Fé, que nós temos passado todas as terças-feiras, e eu estou aqui, em nome de Jesus Cristo, para falar com você a respeito da lição 6, que fala sobre a derrota de Satanás. Eu quero lembrar você que, se você quiser, se você abrir lá no seu computador o OnGrace, você vai ver do lado esquerdo, ali tem o curso Fé. É só você clicar ali, tem todas as lições que você quiser, de 1 a 12, para você poder imprimir, para você poder ler. Tá? Então, ongrace.com, você pode conseguir ali. Amém? Bem, vamos começar aqui com a lição número 6, a derrota de Satanás. É, na verdade, já um derrotado, né? Mas vamos ver aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Um dos assuntos mais sérios é a realidade espiritual. Existe um mundo diferente do material, o mundo espiritual. Nele há duas forças que agem o bem e o mal. Nessa lição vamos aprender a origem do ser que é o responsável por todos os sofrimentos e as calamidades que existem em nosso mundo. É ele que faz com que milhares de pessoas vivam como se fossem bestas feras, roubando o próximo, mentindo, traindo, estuprando crianças indefesos. Veremos o que deu entrada em nosso planeta a este ser tão vil e desprezível, que desde que aqui chegou tem espalhado ódio entre as pessoas e feito todo tipo de pesadelo tornar-se realidade. No entanto, veremos também que ele hoje é derrotado e não nos pode mais oprimir. Foi o Senhor Jesus quem o derrotou, e ele fez isso por nós. Somos de tal maneira privilegiados que a vitória de Cristo foi lançada na nossa conta, como se nós a tivéssemos realizado. O que fazer quando o diabo nos ataca? Esse é um dos tópicos desta lição. É preciso saber que nenhuma ação do diabo deve ser tolerada. A nossa redenção é um fato verdadeiro e glorioso. Estudaremos uma advertência bíblica sobre procedimentos que devemos adotar para não dar chance ao maligno de atacar-nos, e como viver a nossa redenção. Aprenda sua real posição diante de todas as coisas e passe a ser um vencedor. Assuma os seus direitos em Cristo e desfrute da vida abundante que foi trazida pelo Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, R.R. Soares. Pois bem, meus irmãos, está aí, né? O assunto mais sério nesse mundo, exatamente, né? Na nossa realidade espiritual, é nós entendermos que nós não devemos nada a esse ser vil que veio e tomou conta da humanidade através de atos ilícitos ocorridos no passado e que nós vamos ver aqui também em nome de Jesus Cristo. A derrota de Satanás. Apesar de muitos não acreditarem na existência do diabo, nós sabemos que ele é real e atuante. Basta olhar as páginas dos jornais para ver as suas obras, bem como visitar os hospitais e casas de recuperação, para conhecer a sua capacidade destruidora. Se ele não existe, quem é o causador de todos esses males que vemos por todas as partes? Se ele não fosse real, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus nos teriam enganado quando afirmaram categoricamente a sua existência. Considerar o diabo uma lenda ou figura de retórica é fazer-lhe um grande bem, pois permite que ele fique livre para continuar suas funestas ações. Pois bem, irmãos, eu posso dizer, mais do que muitas pessoas por aí, de que o diabo realmente ele existe. O mal existe. O mal está inerente aí, um momentinho só, baixando um pouquinho aqui o nosso som.
o mal está inerente na vida de todas as pessoas, assim como o bem também faz parte da vida de todas as pessoas. Nós temos uma facilidade para viver o mal. Por quê? É muito mais fácil a gente usar o ódio no coração para poder atingir as pessoas, do que a gente se submeter ao bem. E esse bem aqui eu digo o amor, o mesmo amor com que Jesus se submeteu, levando sobre si todas as nossas dores, todas as injustiças, todas as coisas erradas que estão em nossa vida, para poder dar a nós a vida e a vida com abundância. É muito fácil a gente agredir uma pessoa quando a gente pode, às vezes, falar do amor de Cristo. Ou a gente mesmo, como a palavra de Deus diz, quando bater numa face, dê a outra. É a gente se submeter. Submeter-se, sim, ao amor. Porque o amor, ele pode mudar todas as coisas. Sua origem. Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome era Lúcifer, o que leva à luz. Era um anjo glorioso, porém permitindo que o orgulho surgisse em seu coração. Desejou ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. Vejamos duas passagens bíblicas que falam desse ser. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Isaías 14, no versículos 12 ao 15. Aí está essa passagem. Nós notamos aqui uma coisa. Satanás era originalmente um anjo de Deus. Seu nome era Lúcifer. Era um anjo glorioso, porém, permitindo que o orgulho surgisse em seu coração, desejou ser como o Altíssimo e caiu na condenação do diabo. Muita gente pode dizer, mas Satanás não é o mesmo que o diabo. Satanás, ele está aí para causar problema na vida das pessoas. E como é que ele causa? Quando nós também, com orgulho e com soberba, deixamos nos envolver por pensamentos, desejos e agimos com muitas atitudes que são condenáveis de acordo com a palavra de Deus. Então o diabo, esse ser maligno, esse acusador, ele nos leva por caminhos dos quais nós não devemos andar. Vamos dizer, um homem, quando ele olha para uma mulher e surge no coração dele o desejo, a palavra de Deus diz que aí já caiu em pecado. Mas o que tem uma coisa a ver com outra? É a ação do diabo na vida da pessoa. Porque a pessoa se deixou comprometer. Lúcifer, aquele que leva à luz, ele se deixou envolver por esse desejo de ser como o Altíssimo. E às vezes nós nos deixamos de nos envolver por esse desejo de obter alguém ou algo que não deve estar em nossas mãos. Por isso o Senhor já deixou bem claro, apenas olhar para a mulher já é pecado. Nós devemos praticar no nosso coração, limpar esses pensamentos, esses desejos que entram em nós, que nos tornam tão vil como o próprio Satanás. Não podemos ser pessoas soberbas, não podemos ter esses desejos imundos. Aqui eu falo da mulher, eu falo do homem. A mulher é a mesma coisa quando ela olha para um homem. Mas eu estou usando esse fato
Mas existem muitas outras situações semelhantes, que não envolvem nem o homem olhar para a mulher, nem a mulher olhar para o homem. Mas a inveja, por exemplo, é uma coisa maligna no coração, que leva a pessoa à destruição. Então nós devemos mudar o nosso comportamento, aprender a praticar o bem, aprender a tirar o ódio do nosso coração, porque da maneira como nós vivemos, só nos leva à destruição, à tristeza, à angústia, à opressão, às coisas erradas, só nos causam problemas de todas as naturezas, e nós não queremos os problemas na verdade. Mas essa malignidade que habita dentro de nós, e que nós deixamos que ela tome conta de nós, nos leva à destruição. Então vejamos aqui duas passagens bíblicas que falam desse ser. Nós vimos Isaías 14, versículos 12 até o 15. E depois nós vemos aqui, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Está lá em Ezequiel 28, 12 até o 19. Irmãos, o que nós podemos fazer? Isso aqui é um retrato do que acontece com o ser humano. A palavra do Senhor diz em Isaías que o Senhor nos criou a imagem e semelhança dele. Juntando aqui mais passagens, mas o que eu quero dizer é que o Senhor nos conheceu no íntimo da nossa mãe. A palavra diz que ele entreteceu-nos. Nós somos tecidos, preparados, trançados no útero de nossas mães. O Senhor nos conhece desde o princípio. Nada na nossa vida está oculto. Tudo que nós desejamos tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Nosso coração tem que estar com o coração de Deus. Nosso desejo tem que ser o desejo de Deus. Nosso amor tem que ser como o amor que Deus tem por nós. Mas se nós deixamos que a ambição, que a multidão dos pecados, das iniquidades, transtornem a nossa vida, perdemos tudo quanto já conquistamos. E desagradamos a Deus. Então somos como Satanás. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos.
Não foi preparado para o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós aceitamos, nós concordamos com o Senhor em servir, em andar na presença dEle. Somos filhos de Deus. Participamos de uma aliança do qual o Senhor fez, enviando Jesus para esta terra para nos dar vida e vida em abundância. E no meio do caminho, nós deixamos os desejos tomarem conta de nós. Então seremos consumidos também. O mesmo lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos. Infelizmente serão lançados aqueles que assim desobedecem à palavra de Deus. Pense a respeito disso. A derrota é de Satanás, a derrota não é sua. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O que você decide ser? Como o diabo entrou em nosso mundo? Deus criou a terra e entregou-o ao homem, porém o Senhor o advertiu de que não lhe desobedecesse, comendo do fruto da árvore do bem e do mal, o que acarretaria sua morte. Apesar de ter sido advertido pelo Senhor, ao ser tentado pelo diabo, ele comeu do fruto. Diz a Bíblia, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Então, Adão e Eva desobedeceram a Deus. O pecado entrou no mundo. Como entrou por um homem, todos nós recebemos dessa transgressão. E somos devedores a Deus. Transgressores, na verdade. Mas o amor imensurável de Deus nos libertou disso, quando Ele preparou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos resgatar de todo o mal. De forma que não precisamos viver mais esse pecado. Não precisamos mais viver isso. A derrota de Satanás, essa situação durou até o momento em que nosso Deus se tornou carne e veio a esse mundo, o qual estava aniquilado pelo poder do diabo. A Bíblia declara, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3, 8b. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Está lá em Colossenses 2,15. Então, isso que eu acabei de falar para você, Jesus ele veio no profundo amor de Deus, porque Deus te ama, Deus te considera, apesar de você às vezes achar que não tem valor algum, de que não vai chegar a lugar algum. Às vezes você olha e não vê solução para a sua vida, você não vê um ponto final, não vê uma luz no final do túnel. Deus se preocupou com esse dia da tua vida, para que você se arrependa e o receba como seu Senhor e Salvador. Então tudo está resolvido mesmo. Tudo está preparado para você ser aquele a quem agradará ao Deus Todo-Poderoso. E não podemos errar, não podemos mais fraquejar nesse momento, porque sem o nosso Deus nós não podemos fazer nada. Nada podemos fazer. Então prepare-se diante do Senhor. Faça o que o Senhor tem preparado para você. As Escrituras nos informam que o Senhor Jesus destruiu todas as obras do diabo. Portanto, o inimigo está derrotado, vencido, e não pode, em hipótese alguma, ter poder sobre a nossa vida. Na verdade, o adversário só tem poder na vida do cristão se este permitir ou se não conhecer os seus direitos em Cristo. Escrevo-vos, porque vencestes o maligno. 1 João 2,13. Escrevo-vos, porque vencestes o inimigo. Jesus disse, eu venci o mundo. Vença o mundo também. O mundo, toda a sujeição que o diabo pode trazer sobre a tua vida, tirando-o da presença de Deus. Então vença o mundo. Podemos confessar que triunfamos sobre o maligno, pois quando aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, tudo o que Ele fez é lançado em nossa conta. Nós somos vencedores sobre o diabo, é assim que Deus vê.
Satanás foi eternamente vencido quando o amor deu a sua vida por nós no Calvário. É bom você sempre se lembrar, e de toda vez que o adversário tentar levantar a cabeça para atacá-lo, repreenda-o, dizendo: derrotado, fora. Na minha vida, não. Eu não permito que você contradiga a palavra de Deus. Está repreendido, está amaldiçoado, está lançado fora. Não aceite a provocação do diabo. Não aceite que os pensamentos errados entrem na tua cabeça e tomem conta do teu coração. De forma alguma. O que fazer quando o diabo nos ataca? Não devemos temer as ciladas do diabo. Em Isaías 54:17a está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Devemos ficar acordados e sempre identificar que por detrás de todo mal está a mão do maligno. É bom prevenir porque ele nunca aparece e diz: eu sou o diabo e vim tentá-lo. A verdade é bem diferente, ele tudo fará para você não acreditar que o que está ocorrendo procede dele. Muitos são tão enganados que chegam ao ponto de exclamar: puxa, também tudo é do diabo? Que nada, nós temos parte nisso também. Afinal de contas, quem mandou que eu comesse aquela comida? Coitadinho do diabo. Agora, tudo que acontece de mal foi ele que fez. É triste, mas é verdade. Declarações como essas muitas vezes saem dos lábios dos filhos de Deus. Qualquer coisa que acontece de errado na tua vida é maligno. É verdade. Se você não tivesse obedecido, se você tivesse andado na verdade, nada disso teria acontecido. Já ocorreram vezes em que eu saí do banheiro na minha casa depois de um banho quente, gostoso, relaxante, saí sem camisa, até pôr a camisa. Ali uma coisa aconteceu, um resfriamento. E passei dias com o nariz escorrendo, os olhos lacrimejando. Alguém pode falar que, não, mas isso não é coisa do diabo, foi desastre, foi desobediência minha. Pois é, a desobediência é coisa do diabo. Aconteceu. Você conhece as regras para que tudo dê certo. Quando você erra nas regras, a atitude é de Satanás. Porque você se deixou envolver por aquela situação. Parece tão boba, parece tão sem causa. Mas toda maldição, ela não se cumpre se não houver uma causa. É maligna. Essa causa é maligna. Então, não pense dessa forma. Todo o mal, existe uma barreira, existe um limite, o bem e o mal. Enquanto você está no bem, nada ocorrerá de mal. Quando você transpõe essa linha, o mal ele já estabeleceu. Entrou no teu coração. Por que você deixa entrar no teu coração a maldade? Os pensamentos errados? Por que você deixa se envolver pelas atitudes que não convêm a você? Por que você anda por caminhos dos quais Deus não preparou para você? Examine-se. Uma advertência bíblica. A Bíblia nos adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Então você tem que andar em vigilância o tempo todo. O vigiai aqui, eu sempre falo que tem um pormenor muito importante aqui. Tem uma situação muito importante nesse vigiar. Naqueles tempos, dizia a respeito principalmente a conduta, vestimenta, lugares, pessoas. Então, vigiar a sua conduta, as suas roupas, o seu falar, as suas amizades. Vigie. Em todo tempo. Como é que você anda? Você é exemplar? Você diz que é cristão, você anda como Cristo?
talvez você esteja andando errado, sem perceber. Já é maligno, porque você não vigiou. Conhecendo a palavra de Deus, você não vigiou. É bom levar a sério essa advertência do Espírito Santo. Ele sabe que o inimigo é astuto e tem conseguido tragar muitas vidas. No entanto, não podemos temê-lo, nem nos acovardar quando ele surgir com as suas tentações, porque Cristo nos libertou completamente do seu poder. Também não precisamos ficar suplicando a Deus que faça algo contra o maligno. Tudo o que ele tinha de fazer já foi feito. Agora o Todo-Poderoso não tem mais nada a fazer com o diabo. Na mente de Deus, Satanás já foi vencido e derrotado. Ele nos recomenda: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Nos libertou. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Você não se deve sujeitar mais ao diabo. É seu dever levantar-se e sair do cativeiro, pois, por meio da obra de Jesus, você já venceu o inimigo. Faça com que ele ouça isso dos seus lábios, reconheça a sua libertação e passe a confessá-la ousadamente. Passe a confessá-la ousadamente. Você tem que entender que Deus, ele já te abençoou em todas as regiões celestiais. O missionário, ele costuma dizer que nós temos que tomar posse da bênção. Pois é isso. Tome posse da sua bênção. O que você está precisando? De salvação, de libertação, de cura? Tudo isso já foi dado a você, através da morte de Jesus na cruz. Agora acredite e aceite o fato. Como é que você pode dizer que Deus é mentiroso? Ah, mas isso não está acontecendo comigo, acho que não foi para mim. É para você. É para todo aquele que crê. É para todo aquele que crê. Então confesse a verdade. Você verá Deus se manifestar na tua vida. E a manifestação de Deus não é como aquela que a gente quer. Assim, num piscar de olho, a coisa acontece. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Prevalecer no que a palavra de Deus ensina. Esse prevalecer vai nos levar a um caminho perfeito. Talvez você não veja resultados na tua vida hoje, mas você está preparando o caminho para os teus filhos, para os teus netos. A tua atitude é testemunho na vida daqueles que estão te vendo e você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é capaz de suportar, é capaz de viver, é capaz de andar. Em Cristo você pode todas as coisas. Então creia. Acredite nisso que o Senhor tem prometido. Amém? O que fazer com a nossa redenção? Deus espera que aceitemos a nossa redenção e passemos a agir como redimidos. O diabo sabe que tem de obedecer a todos aqueles que descobrem essa verdade. A Bíblia declara: porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Devemos exigir que a doença saia do nosso corpo, deixando-o livre, pois como poderemos glorificar a Deus por meio dele, se ele está sendo consumido por enfermidades. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, pouco tempo depois, 2 anos mais ou menos, eu passei a sofrer de esporão calcâneo. Isso, eu já havia sido curado de paralisia ali, na minha perna esquerda. Uma semi-paralisia, o nervo ciático cortado, eu estava ficando atrofiado, e eu fui curado, logo no início do Evangelho. Mas aí então, como se o diabo quisesse prevalecer, não, você ganhou essa, mas vai perder nessa. E eu passei a sentir dores nos calcanhares. Eram como milhares de agulhas furando o meu calcanhar. Eu mal conseguia ficar em pé. Eu usei tudo quanto foi tipo de palmilha para poder suportar e não fazer efeito algum. Até que eu deixei de usar as palmilhas. Estou gastando dinheiro à toa. Era o devorador na minha vida. Estou gastando dinheiro à toa. Eu não vou mais usar.
não vou mais usar essas porcarias. E então eu passei a trabalhar, eu ficava em pé. Houve tempo em que o pastor Jaime dizia, Eusébio, senta, porque ele sabia o que eu estava passando. Não estou desobedecendo o meu pastor, falava, eu estou na minha fé. E eu trabalhava o dia inteiro, de segunda a segunda, domingo a domingo, naquela igreja. E eu não vivia sentado. Eu pisava na cabeça do diabo, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E já sou vencedor, já sou vencedor. E então, foram 5 anos, irmãos. Não foram 5 dias ou 5 semanas, não. Foram 5 anos que eu suportei isso. Quando assumi a igreja do Ipiranga, eu trabalhei desse jeito. Trabalhei desse jeito. E fiz todo o trabalho dentro daquela igreja. E sumiu, simplesmente desapareceu. Simplesmente não. Foi uma luta, eu paguei o preço. Eu determinei, eu vivi naquilo que o Senhor tinha me ensinado. Eu sou vencedor, não desisti um dia só. Eu sou vencedor. E então, logo em seguida, me aparecem umas feridas nas minhas pernas. 5 buracos enormes abriram na minha perna esquerda. O diabo estava propositadamente interessado em destruir-me através da minha perna. E até hoje ele não deixou de tentar. Mas eu sou vencedor. Foi 1 ano e 2 meses com aqueles buracos na minha perna. Até que eu venci aquilo ali. Tratando com vascular, com médicos especialistas, uma dentista olhou, no dia que eu fui ao médico, olhou a minha perna e falou, isso aí é facinho. 2 dias antes eu tinha passado no médico, minha perna estava preta, até o joelho, preta. E o médico queria me internar para cortar a minha perna. Dias antes de eu ir para o hospital, um homem lá na sede veio para mim desse jeito, com as pernas assim inchadas e pretas, dizendo, pastor, ore por mim, porque a semana que vem o médico vai cortar a minha perna. E eu pensei comigo, Senhor, eu estou do jeito que estou e o Senhor me manda esse homem para eu orar por ele. Botei a mão na cabeça dele e orei por ele. E ele saiu feliz. E aí, logo em seguida, na mesma semana, vou eu para o médico. E o médico quer cortar a minha perna. Eu falei, não, vai cortar a perna da tua mãe. Fui mal educado com ele. Minha perna você não vai cortar, não. Porque eu não tenho isso aqui. Não, mas você tá com gangrena, você vai perder a perna inteirinha. Eu falei, não vou perder nada, eu nasci com a minha perna, eu vou ficar com a minha perna. E saí do hospital, fui embora. Isso foi, acho que numa segunda-feira. Na quinta-feira eu fui a uma dentista. E ela olhou aquilo ali, viu aquelas bandagens, olhou e falou, não, isso aí é facinho. Eu pensei comigo, meio que rindo, né? Facinho. Pois é. Ela me deu uma receita com benzetacil para tomar dia sim, dia não, durante uma semana. Depois de 1 ano e 2 meses cuidando com o vascular, com um especialista. E ela mandou eu usar uma pomada. Passou um exame para mim de bactérias. Eu digo para você, você tem feridas, tem bactérias na perna. Faça um exame adequado. Porque Deus quer que você faça a sua parte também. Ferida não sara? Procura fazer um exame, verificar se tem bactérias. Tinha 4 bactérias no meu sangue. No período do exame, só que quando eu voltei à dentista, 15 dias depois, com o exame para ela ver, minha perna já estava cicatrizando, nunca mais aconteceu nada. Deus, ele deu uma solução. Eu persisti. Já pensou se eu tivesse deixado cortar a minha perna? É o diabo, é ação demoníaca. É ação demoníaca. Venci essa situação, graças a Deus. Graças a Deus. Não foi graças à doutora, não.
Deus a usou, dando sabedoria a ela. Uma pessoa, quando se dedica à arte de curar alguém, de tratar de uma pessoa, Deus dá sabedoria a essa pessoa. Sempre falo para os médicos que vão cuidar de mim, Deus está contigo. Ele te deu condição de ser, te deu sabedoria, porque senão você não seria. Então foi assim, meus irmãos. Foi assim. O que fazer com a nossa redenção? Assumir, eu sou redimido, eu sou perdoado, eu sou lavado, eu sou remido no sangue de Jesus Cristo. O que o diabo pode fazer comigo? Essa carne aqui, ele pode destruir até. Mas eu tenho que estar presente no Senhor, fazer o que o Senhor mandou, para que eu seja salvo, para que eu ganhe a coroa da minha vitória. E você também. Está escrito lá em Deuteronômio. Você tem que vencer, tem que lutar até o final para conseguir a sua vitória. Minha vitória não é nessa terra, não é esta terra, mas o Senhor me dá alegria nessa terra também, ele diz. Então vença o mundo e você será vitorioso. Também devemos impor que todo pecado saia do nosso espírito, senão será impossível glorificarmos a Deus em nossos corações. Quando Deus declara um fato que para ele, isso é um assunto encerrado. Você deve vencer todo o pecado. E vamos falar aqui, pecado carnal, né? Esse pecado do sexo, da prostituição, do adultério, de todas as coisas que estão por aí. Vamos falar disso. Você tem que vencer. Eu vivia assim, meus irmãos. Eu vivia assim. Prostituição. Cerrada eu vivi. E foi duro, foi parecido impossível. Mas eu venci. Tudo isso mudou na minha vida. Drogas, prostituição, feitiçaria, tudo acabou. Porque eu sou vencedor. Como que você vai glorificar a Deus se você carrega o pecado no teu coração? Deus precisa ser glorificado para que as bênçãos dele aconteçam na tua vida. E somente na verdade. Toda vez que o diabo lhe trouxer qualquer mal, repreenda-o em nome de Jesus e mande-o sair. A nossa redenção é real, somos território liberto, a escravidão sobre a nossa vida terminou, o senhorio do diabo findou. Agora temos um novo Senhor que nos comprou para Deus e nos fez mais do que vencedores. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Nossa posição. Temos aprendido nas lições anteriores que somos nós que fazemos a diferença. A nossa atitude é que determina o que realmente somos. Portanto, dizer da boca para fora que somos libertos das garras do maligno, mas não agir de acordo com a palavra de Deus, nada nos adiantará. No entanto, se tomarmos ao pé da letra as afirmações que o Senhor faz ao nosso respeito e começarmos a usar os nossos direitos, poderemos ficar certos de que o nosso Deus não nos deixará sozinhos nessa luta. Bem ao contrário, Ele mesmo a tomará como sua e nos dará a vitória. A nossa posição é de completa vitória. Porém, lembremos mais uma vez, de nada valerá para nós o que Deus declara ser nosso. Se não aceitarmos as recomendações bíblicas, nem agirmos de acordo com elas, diz a palavra do Senhor. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, versículos 37. Então, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos agora dar uma olhadinha aqui nesse questionário e eu quero que você preste bem atenção para responder. Eu vou passar aqui para você e você confere aí se você vai responder direitinho. Dê uma olhadinha, já voltamos em nome de Jesus Cristo. Então, você já teve tempo aí de verificar, né? De dar uma verificada nas suas respostas? Vamos agora ver, né, a nossa resposta aqui.
O que nos dá certeza da existência do diabo? A Bíblia afirma que ele existe. Antes de tornar-se o diabo, quem ele era? Um anjo de Deus. Né? Aquele que leva a luz. Que texto de Isaías fala sobre a queda do diabo? Isaías 14, 12 a 15. Que texto de Ezequiel fala sobre o diabo? Ezequiel 28, 12, 19. O que permitiu que o diabo entrasse em nosso mundo? A desobediência. Porque Adão e Eva pecaram? Porque aceitaram a sugestão do diabo. O pecado de Adão e Eva fez com que nós nos tornássemos escravos de Satanás. Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo. O diabo costuma aparecer e falar do que veio fazer contra nós? Não, ele nunca vai avisar você o que ele quer fazer. Por que podemos considerar que fomos nós que vencemos o diabo? Porque a vitória de Jesus foi lançada em nossa conta. Qual a advertência do Senhor em 1 Pedro 5,8? Devemos ser sóbrios e vigilantes. O que devemos fazer com a liberdade que Cristo conquistou para nós? Permanecer firmes nessa liberdade. Porque o diabo, mesmo sem poder, age na vida do cristão? Porque o cristão permite. Ele aceita. Ele se deixa levar. Onde está escrito que nenhuma arma forjada contra nós prosperará? Isaías 54, 17. Todo cristão deve conhecer isso. Né? Qual é a nossa verdadeira posição diante de Deus? De completa vitória. Por termos sido comprados por bom preço, o que devemos fazer? Glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Amém? Então está aí, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, minha irmã, o que o Senhor preparou para nós. Através da Bíblia, nós aprendemos tudo quanto o Senhor pode nos dar. E aqui, a derrota de Satanás foi algo que ele nos deu. Para conhecermos a respeito disso, nós precisamos estar lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Em todo tempo, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Então, estude a palavra de Deus. Conheça os direitos que você tem, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse restante de semana. Amanhã, quarta-feira da família, eu quero o povo presente, eu quero estar orando, eu quero estar abençoando a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Não percam as nossas mensagens. Eu quero que elas sejam melhores a cada dia, para que a tua vida melhore cada vez mais ainda, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Até terça-feira que vem, no Curso Fé, a lição número 7, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus.